Nesta apresentação, vamos ficar a conhecer melhor o roleeiro. Concretamente, vamos ver o que é o roleeiro, como se identifica e onde pode ser visto. O roleeiro é uma ave pertencente à ordem dos coraciiformes e à família Coraciidae. Esta família é composta por um total de 12 espécies em todo o mundo, e estas 12 espécies distribuem-se da seguinte forma: 7 espécies que são exclusivas de África, mais 4 espécies que se distribuem pela Ásia e pela Oceania, e finalmente uma espécie que ocorre na Europa, sendo que esta espécie também ocorre em África e na Ásia. Esta espécie é o roleeiro europeu, ou simplesmente roleeiro, e tem o nome científico Coracias garrulus. O roleeiro é então uma ave pertencente à família Coraciidae. Podemos dizer que é uma ave de tamanho médio. Em termos quantitativos, isto traduz-se nos seguintes valores: um comprimento entre 29 e 32 cm, medido, como sempre, desde a ponta do bico até à ponta da cauda. Em termos de envergadura, que significa a distância entre as extremidades das asas quando a ave se encontra em voo, tem uma dimensão entre os 52 e os 57 cm. Para se ter uma noção do que representam estes valores, podemos dizer que o roleeiro tem um tamanho aproximadamente equivalente ao de um pombo. Portanto, uma ave de tamanho médio que é maior que um melro ou que um pardal, mas mais pequeno que, por exemplo, uma gaivota. É uma ave de cores bastante vivas, sendo mesmo uma das aves mais coloridas da nossa fauna. Tem por base azul e cor de laranja. Já vamos ter a oportunidade de ver melhor nas fotografias dos slides seguintes. Por fim, referir que o roleeiro é uma ave migradora, mais precisamente uma ave estival nidificante, o que significa que chega a Portugal na primavera para então nidificar e no final do verão regressa à África, onde passa os meses de outono e inverno. Vejamos então como se identifica o roleeiro e começamos por ver a identificação desta ave quando está pousada. Nesta foto vemos um roleeiro adulto. Há algumas características que são bem visíveis e que nos ajudam a identificar a espécie. Em primeiro lugar, a cabeça azul, que é uma das características que mais ajuda na identificação do roleeiro. Também azul é o ventre, assim como o resto das partes inferiores. Este tom azul contrasta fortemente com o castanho que se vê no dorso, ou seja, o dorso acastanhado contrasta com o tom azul das partes inferiores e da cabeça. Os juvenis são menos coloridos que os adultos, têm as cores mais esbatidas e as tonalidades azuis estão praticamente ausentes. Ainda assim, é visível um contraste entre o dorso acastanhado e o resto da plumagem. Vemos então na imagem os aspectos assinalados, nomeadamente as partes inferiores azuis, a cabeça também azul e o dorso acastanhado. Vejamos agora o aspecto do roleeiro em voo. Quando a ave está em voo, são visíveis os mesmos tons que já foram referidos anteriormente, mas adicionalmente vê-se também a extensão de preto nas penas de voo, ou seja, na parte exterior das asas. Vemos assim que as asas são pretas e azuis, contrastando mais uma vez com o dorso acastanhado. Temos nesta imagem um roleeiro em voo. Deixamos agora os aspectos de identificação e vamos falar um pouco sobre a distribuição do roleeiro. Neste mapa, retirado do site BirdLife International, podemos ver a área de distribuição do roleeiro. É uma área bastante vasta que se estende desde a Península Ibérica, passando por todo o sul e leste da Europa até a Ásia Central, estende-se até países como o Irão, o Afeganistão e o Cazaquistão. A zona que está a amarelo corresponde à zona de presença estival, ou seja, à zona de nidificação, ao passo que a zona que se encontra assinalada a azul corresponde à zona de invernada e que fica
na África tropical. A zona arrosado na Alemanha identifica a área onde a espécie deixou de ocorrer regularmente. Vemos assim a principal área de ocorrência, que abarca uma grande parte da Europa, exceto o centro e o norte, e a Ásia até ao Cazaquistão. Neste outro mapa vemos mais em detalhe a distribuição na Península Ibérica. Este mapa também foi retirado do site birdlife.org, identifica uma mancha de ocorrência junto à faixa costeira. No entanto, este mapa não está totalmente atualizado e, na verdade, o rolieiro já não ocorre hoje em dia junto à faixa costeira e também já não ocorre no nordeste do território, nomeadamente na Beira Alta e em Trás-os-Montes. Estas são áreas onde o rolieiro ocorria num passado não muito distante, talvez há cerca de 15 ou 20 anos, mas atualmente deixou de ocorrer regularmente nessa zona. Assim, a principal área de ocorrência é aquela que se assinala pela linha vermelha e que abarca a Beira Baixa e o interior alentejano. Esta é, então, a área principal de ocorrência do rolieiro em Portugal. Podemos ver também que em Espanha a espécie tem uma área de distribuição vasta que compreende uma grande parte do centro, do sul e também do leste do país, mas que está ausente do terço norte da península. Vejamos agora a dimensão relativa da população dos vários países. Temos aqui um quadro que nos indica as estimativas populacionais do rolieiro por países e estes valores referem-se ao número de casais nidificantes. Podemos verificar que a Turquia surge aqui como sendo o país com mais importância em termos da dimensão populacional, com um total estimado entre 30 mil e 60 mil casais, o que representa cerca de metade da população europeia. A Europa, neste contexto, abarca até à Turquia e ao Azerbaijão. Portanto, da população europeia, a Turquia tem uma importância muito grande porque estão lá cerca de metade dos casais. Outros países com bastante importância a nível populacional são a Rússia e depois a Roménia, a Ucrânia, o Azerbaijão, o Chipre, a Bulgária e, um pouco mais abaixo, já a Espanha. A Espanha tem entre 1.000 e 2.500 casais. Portugal aparece numa posição bastante mais para baixo na tabela, com 100 a 300 casais. Portugal não é o país que se segue à Espanha, porque depois da Espanha há mais 21 países. Portugal foi aqui destacado, dado que esta apresentação dá especial relevo à ocorrência da espécie em Portugal, mas Portugal, quantitativamente, é pouco importante para as populações europeias de rolieiro. Estamos numa situação marginal em termos de área de distribuição. A espécie é aqui pouco abundante e, portanto, nós temos até menos de 1% da população europeia de rolieiro. Vejamos então um pouco mais em detalhe a situação do rolieiro em Portugal. De acordo com o Livro Vermelho dos Vertebrados, o estatuto de ameaça desta espécie é criticamente em perigo, ou seja, significa que existe um risco elevado de o rolieiro desaparecer totalmente de Portugal como espécie nidificante. Como já vimos, é uma população relativamente reduzida. Num contexto europeu é pouco importante. Estamos a falar de 100 a 300 casais. De qualquer forma, independentemente do que se passa no resto da Europa, Portugal tem obrigação e preocupação de zelar pela preservação das populações das várias aves que ocorrem no país. E neste contexto, o rolieiro é uma espécie que neste momento está ameaçada, não só porque a população é reduzida, mas principalmente porque ela tem vindo a diminuir rapidamente e a área de distribuição tem vindo a encolher. Por isso, tem este estatuto de criticamente em perigo. A dimensão da população nacional já foi objeto de várias estimativas, das quais as mais recentes são, por um lado, a estimativa de 100 a 300 casais, já referida, e que é citada num trabalho de 2004 editado pela organização BirdLife International. Por outro lado, uma estimativa um pouco mais recente do Livro Vermelho dos Vertebrados aponta para valores até mais reduzidos. Nomeadamente, existe uma estimativa que dá para 80 a 150 casais, sendo este então o intervalo da estimativa mais recente que se conhece para rolieiro.
Embora haja aqui apenas um ano de diferença entre as publicações, os dados do Livro Vermelho são mais recentes e sugerem que, efetivamente, a população de roleeiro continuará a diminuir em Portugal. Isto justifica, então, a situação de criticamente em perigo. A distribuição atual, como já foi referido, abarca essencialmente a parte interior do Alentejo, portanto, o interior alentejano, tanto no norte como no centro como no sul, e ainda a parte meridional da Beira Baixa, que corresponde, grosso modo, aos concelhos de Castelo Branco e Idanha a Nova. A situação em Portugal do roleeiro é, pois, a seguinte. A espécie distribui-se essencialmente pelo Alentejo interior e pela parte meridional da Beira Baixa, como já vimos. A população é relativamente reduzida, a estimativa mais recente aponta para 80 a 150 casais, e a área de distribuição tem vindo a encolher-se ao longo das últimas décadas. No passado, a espécie ocorria também no Nordeste, nomeadamente no Douro Internacional e na parte leste da Beira Alta, noutros locais do Alentejo, onde atualmente está ausente, e também haveria uma pequena população no litoral centro, onde atualmente o roleeiro já não ocorre. Podemos, no mapa, traçar de forma aproximada a área de distribuição atual desta espécie. Podemos ver assim que abarca uma parte da Beira Baixa, nomeadamente as zonas mais próximas do chamado Tejo Internacional, uma parte do Alto Alentejo, aqui mais junto à fronteira, nos concelhos de Porto Alegre, Elvas e concelhos limítrofes, e depois também no distrito de Évora e numa parte do distrito de Beja, em particular nas planícies de Castro Verde, mas existe uma zona de ausência junto à costa onde o habitat é menos favorável, já que o roleeiro prefere zonas com poucas árvores. Ele nidifica em árvores, nomeadamente em cavidades ou em ruínas, mas evita as zonas densamente florestadas, daí que esteja ausente do litoral alentejano.